Fala pessoal, aqui é a Lila, eu sou especialista em comunicação criativa e marketing humanizado e hoje, nesse episódio, nós vamos conversar sobre como você pode melhorar o seu marketing com 3 estratégias do marketing humanizado, para você conseguir despertar desejo de compra em quem está do outro lado. Então, se hoje o teu marketing não está conseguindo vender como você gostaria, as pessoas se interessam pelo seu produto, mas não finalizam a compra, se tem algo te incomodando nos seus resultados, o problema provavelmente está no seu marketing. Então eu te convido a ficar nesse vídeo e você entender como você pode melhorar o seu marketing com 3 estratégias do marketing humanizado. E se é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, tá? Aqui nesse canal, enfim, em todos os meus canais, seja o YouTube, Instagram ou o meu podcast no Spotify, o meu compromisso com você é um só. Eu vou te ensinar a como comunicar o seu produto, o seu serviço de um jeito mais atrativo para você despertar desejo de compra em quem está do outro lado. E como que eu faço isso? A partir das estratégias do marketing humanizado, que é a minha especialidade há mais de 7 anos. Então, se você tem um bom produto, um bom serviço, mas você ainda sente dificuldade em fazer as pessoas comprarem ele, é porque provavelmente você está comunicando do jeito errado, você está cometendo um erro de comunicação. Porque a pessoa ela pode até se interessar pelo que você vende, mas se ela não comprou de você, é porque você não foi capaz de conectar o seu produto à realidade daquela pessoa. Ou seja, ela achou interessante, achou legal, mas ela não vê motivo para comprar naquele momento de você. Bom, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como melhorar o seu marketing com 3 estratégias do marketing humanizado, para que você possa despertar desejo de compra em quem está do outro lado. Quando a gente fala sobre melhorar o marketing, existe um primeiro pensamento que a gente tem que levar em consideração, tá? Primeiro, em que momento eu devo melhorar o meu marketing e quais os pontos que eu devo melhorar dentro do meu marketing. O momento para você melhorar o marketing é quando você não está atingindo a meta que você gostaria. Seja de conseguir novos clientes, seja de aumentar a presença da sua marca, seja de crescer no seu mercado, enfim. Você não está atingindo essas metas e você deve melhorar o seu marketing quando você olha para o que você está fazendo, né? E vê que o que você está fazendo hoje não é suficiente. As estratégias que você está usando já não são mais suficientes. Ou você não está cumprindo com elas corretamente, ou já ficou obsoleto demais o que você faz. E aí você precisa melhorar algo, você precisa aprender algo novo, você precisa aplicar algo novo no seu negócio, tá? Eu não vou entrar nesse assunto de quais são todos esses fatores que você deve analisar, mas a primeira pergunta que eu deixo para você fazer a sua anotação é: por que você acha que você deve melhorar o seu marketing hoje? Tenta pensar não só com uma resposta superficial, no sentido de, eu quero melhorar o meu marketing para vender mais. Quando você é superficial nas suas respostas, o seu campo de visão vai ser superficial. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente empreende, quando a gente tem um negócio, a gente precisa ter visão. A gente precisa ter visão de negócio, a gente precisa ter uma cabeça aberta, um olhar mais amplo para as coisas. E quanto mais superficial você é, quanto mais genérico você é nessas suas análises, mais dificuldade você vai ter em inovar, mais dificuldade você vai ter em encontrar a solução para um problema. Por quê? Porque você sempre está focado no óbvio, no comum demais, tá? Agora, a segunda pergunta, que é extremamente importante, as pessoas pecam muito em deixar superficial a resposta dessa pergunta é: quais os pontos que eu devo melhorar no meu marketing? Por quê? Pensa aqui comigo, ó. Quando eu quero melhorar qualquer coisa na vida, qualquer coisa na minha vida que eu quero melhorar, eu preciso listar o que eu quero melhorar. E essa parece uma dica tão besta, tão simples, né? Tão óbvia, vamos dizer assim, mas é o que impede as pessoas de conseguirem concretizar a estratégia. É o que te impede de conseguir, de fato, colocar a mão na massa em uma coisa, aplicar e colher o resultado. Então, se você não sabe o que você quer melhorar, você vai ser superficial em tudo. Por que eu trouxe esse ponto aqui? Porque é muito comum, tá? Eu vejo muitas pessoas, até os meus alunos que chegam até mim,
os clientes que eu atendo, é muito comum a pessoa falar assim, preciso melhorar o meu marketing. E aí, na cabeça dela, melhorar o marketing é só fazer mais vídeo no Instagram, é só postar nas redes sociais, é fazer mais stories. Gente, não tem como você generalizar o seu marketing a partir das redes sociais. Então, quando a gente fala sobre melhorar o marketing, a primeira coisa que eu quero que você analise no seu marketing é a sua comunicação. Porque você pode ter um melhor canal de vendas, você pode ter todo um fluxo de vendas, todas as ferramentas funcionando, cliente chegando até você. Mas se você não tem uma comunicação que desperta desejo de quem está do outro lado, esses clientes vão chegar e não vão converter. Tá? Então a comunicação, ela precisa ser estratégica. E o que é uma comunicação estratégica, né? Quando você tem uma boa comunicação para divulgar o seu produto, o seu serviço, essa comunicação, ela consegue despertar desejo de quem está do outro lado, ou seja, você consegue conectar o seu produto com a realidade de quem está do outro lado. O maior problema que as pessoas cometem hoje é que elas têm um bom produto, um bom serviço, o cliente se interessa, acha legal, acha interessante, mas ele não vê motivos para comprar agora. Ele não vê motivos para efetivar aquela compra. Por quê? Porque você provavelmente não conseguiu conectar o seu produto com aquele momento de vida do cliente, tá? E se você não conecta com a realidade de quem está do outro lado, você não consegue despertar desejo de compra. Presta atenção nisso. As pessoas só vão comprar o seu produto, o seu serviço, hoje, se elas entenderem que aquilo faz sentido naquele momento de vida dela. Então, se a sua comunicação não ativa desejo, o seu marketing inteiro trava, tá? Bom, Lila, mas como que eu identifico que a minha comunicação tá ruim, que a minha comunicação tá fraca, tá? 2 pontos que você pode analisar. São vários, mas eu vou te dar 2 que são essenciais e você já consegue fazer essa análise hoje ainda. Primeiro, você precisa analisar se a sua comunicação, se o jeito que você fala do seu produto, do seu serviço, é comum demais, é genérico demais, é muito parecido com os seus concorrentes. Ou seja, o que você fala, seu concorrente também está falando. Se a sua comunicação hoje é muito parecida com o seu concorrente, você tem um grande problema dentro do seu marketing. Por vários motivos, tá? Primeiro que o seu cliente, na hora de escolher, na hora que ele tiver com você e o seu concorrente frente a frente, vocês estão falando a mesma coisa, ele não vê motivos para te escolher. Você tem que se colocar no lugar do seu cliente e entender que na posição dele, ele não está vendo diferença entre você e o seu concorrente, porque vocês estão falando a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Eu vendo massagem. Se você pegar hoje as pessoas que estão vendendo massagem, tá todo mundo falando o discurso de fazer uma massagem para relaxar, para descansar, para tirar o estresse do trabalho. Fica esse discurso muito genérico. Então, se você está falando isso e o seu concorrente está falando isso, a sua comunicação é fraca. A sua comunicação não tem identidade. A sua comunicação não conecta com quem está do outro lado. Por quê? Você só está replicando discursos comuns do seu mercado. Isso demonstra que você não parou para estudar o seu cliente. Isso demonstra que você não tem uma estratégia de comunicação para fazer as pessoas prestarem atenção no seu negócio. O outro ponto para você analisar e entender se a sua comunicação está ruim é se na sua comunicação você fala muito sobre a funcionalidade do seu produto. Ou seja, você age muito como especialista, você gasta muito tempo mostrando que você sabe do que você faz, que você é um bom profissional, que você tem um bom produto, um bom serviço. Você foca muito no seu produto. É como se você fosse apaixonado pelo seu produto e você o tempo todo só falasse bem dele. Você o tempo todo só mostrasse as coisas boas. Qual que é o problema disso? O problema é que o cliente que está do outro lado, ele já entendeu que o seu produto é bom. Ponto. Agora você precisa fazer ele entender que aquilo é para o momento de vida dele. Ponto. Então, se você está focando na sua comunicação e só falar a funcionalidade do seu produto, o quanto você é bom nisso, o quanto você é especialista,
você está cumprindo só uma parte da sua comunicação. E o outro lado, onde você tem que pegar tudo isso que você falou e aproximar para a realidade do seu cliente e mostrar para ele que ele precisa daquilo, que aquilo é para o momento de vida dele. Então você tem um bom produto, um bom serviço, só que você não consegue despertar desejo. É por isso que a sua comunicação, ela não pode estar focada só no seu produto. Ela tem que falar sobre o ser humano que está do outro lado. Você precisa estudar o ser humano que está do outro lado para você entender o que eu preciso falar para despertar desejo naquela pessoa. Então, diante desses 2 pontos que eu trouxe para você como identificar que a minha comunicação está ruim? Você está com uma comunicação comum demais, genérica demais, muito parecido com o seu concorrente. Ou seja, você replica muito os discursos do seu mercado. E o segundo ponto é que você fala muito do seu produto, você mostra que você é muito especialista, você fala da funcionalidade dele, só que você esquece de fazer isso ser útil na vida da pessoa, né? Você fica muito focado ali, você é apaixonado demais pelo seu produto, mas esquece de mostrar como isso se encaixa na vida do seu cliente. Bom, agora eu vou te falar 3 formas, 3 estratégias do marketing humanizado que você pode aplicar hoje no seu negócio para você mudar a sua comunicação e melhorar o seu marketing e melhorar suas vendas e conseguir despertar desejo em quem está do outro lado, tá? Primeiro ponto, você precisa estudar melhor o público. Você precisa estudar com quem você quer conversar. O que é engraçado quando a gente fala sobre estudar público? Provavelmente você vai pensar, estudar público, que coisa óbvia, é lógico que eu preciso saber com quem que eu quero, para quem que eu quero vender. Só que o problema é que você estuda o seu público hoje do jeito errado. Na verdade, eu arrisco a dizer que você não tem estudado o seu público, que você parou no tempo, em algum momento você foi aprender sobre marketing, falaram para você definir personas, definir um avatar que é saber a idade do seu público, o gênero, qual que é a profissão dele, quais são os interesses dele. Você ficou fechado nessas informações que são muito limitantes. Essas informações não te ajudam a entender o seu público. Então esqueça por um momento essa questão do avatar e da persona. Você precisa estudar o seu público de um jeito diferente. Você saber a idade do seu público, saber o gênero, a profissão, quais os interesses. Isso é um estudo básico. É um estudo básico. Não tem como você vender alguma coisa se você não saber minimamente para quem você quer vender. Então, o que você sabe sobre público hoje é muito superficial. Então, pensa o seguinte, eu preciso vender essa xícara. Minimamente, eu preciso saber para quem eu quero vender. Eu quero vender para uma mulher, eu quero vender para um homem, eu quero vender para um homem que tem escritório, porque ele vai tomar café lá no escritório dele. Minimamente, eu preciso saber sobre o público. E hoje, o que você sabe sobre o público é só isso. É só o básico, é só o óbvio. E é isso que atrapalha o teu marketing. É isso que deixa a tua mensagem, o teu discurso genérico demais. Então, como que a gente muda isso, né? No marketing humanizado, a gente olha para o nosso público não pensando só em dados demográficos, a gente não se limita a esses dados. O que a gente vai estudar de fato é como essa pessoa decide. Como essa pessoa decide comprar algo, em que momento ela decide comprar algo. Então a gente olha mais para a vida da pessoa, para o cotidiano dela, para o dia a dia. A gente olha para as cenas do dia a dia dela, ao invés de olhar para quem ela é. O marketing tradicional te ajuda a olhar quem é esse seu público, né? Já no marketing humanizado, a gente tem o quem é o básico. Tá? O princípio básico é saber quem está do outro lado. Mas no marketing humanizado, ao invés da gente se perguntar quem está do outro lado, a gente se pergunta em que momento essa pessoa poderia precisar do que eu vendo. Essa é a grande frase que muda o jogo. É você estudar como essa pessoa decide comprar algo. O que está acontecendo na rotina dela, no cotidiano dela. É você começar a olhar de um jeito mais profundo para o seu público. O seu objetivo é estudar em que momento essa pessoa decide comprar o que você tem para vender.
tá? Esse é o seu maior objetivo, coloca na tua cabeça. Eu preciso estudar o momento em que a pessoa decide que ela precisa de uma xícara nova. O momento que ela decide que ela precisa comprar um tênis novo, que ela precisa de uma diarista, que ela percebeu que ela precisa trocar de blusa, que ela precisa comprar uma calça nova. Qual é esse momento? O que está acontecendo ali naquela cena? O que fez para ela precisar começar a considerar comprar uma blusa nova? Pensa o seguinte, ó, a pessoa decidiu que ela quer comprar uma blusa nova. O que aconteceu antes dessa decisão? O que estava acontecendo? Será que ela abriu o guarda-roupa e viu que tá sem blusa, que tá tudo repetido, que as roupas dela estão todas esticadas? Ou ela viu fulano usando uma roupa nova e quis comprar também? O que aconteceu antes dessa decisão? É isso que eu quero que você estude. Abre o teu computador, pega um papel, uma caneta e coloca aí o seguinte, olha, qual que é o teu produto? Eu vendo semi-joias, ponto. Você vai colocar lá em que momento essa pessoa pode pensar em comprar uma semi-joia. Você vai escrever lá. Aí o que você tem que pensar é, se ela decidiu comprar uma semi-joia, o que aconteceu antes dessa decisão? O que levou ela a querer isso? Será que ela viu uma mulher que estava muito bem vestida com uma semi-joia linda? Será que ela percebeu que as roupas dela estão muito básicas e ela quer uma coisa para dar um tchan a mais? Será que ela percebeu que ela precisa passar mais autoridade no seu visual e ela acha que a semi-joia vai fazer isso? Por algum motivo ela decidiu que ela precisa de uma semi-joia. E aí você precisa estudar isso, tá? Então vai lá no ChatGPT, pede ajuda para ele, fala, olha, eu quero estudar como que é o momento que a pessoa decide fazer tal coisa, me dê situações, procura entender isso, porque quando você entender isso, você vai saber exatamente o que você precisa colocar no seu discurso, tá? No jeito de divulgar o seu produto, você vai melhorar a sua comunicação, porque hoje a sua comunicação ela é comum demais, ela fala o que todo mundo está falando. Se você estudar melhor o seu público, você vai melhorar o seu jeito de comunicar o seu produto, o seu serviço. Então, o princípio do marketing humanizado é, eu tenho um produto, eu tenho um serviço, eu tenho um bom produto, um bom serviço. O meu desafio é aproximar esse produto para a realidade de vida daquela pessoa. Aproximar o meu produto pro dia daquela pessoa. Aproximar o meu produto para que aquela pessoa perceba que ela precisa daquilo, para que aquela pessoa se enxergue no meu produto, no meu serviço. Só assim você vai conseguir saber exatamente o que você precisa falar para quem está do outro lado se identificar com o seu discurso, se identificar com a sua mensagem. Se ela se identificar com o que você está falando, primeiro, ela vai ver que aquilo faz sentido para a vida dela, ela vai te dar a atenção dela, ou seja, hoje a atenção na rede social, né, por exemplo, é algo valioso diante diante da quantidade de pessoas que tem ali hoje em dia vendendo o tempo todo, falando o tempo todo, diante do mercado que você tá, que tem muitas pessoas vendendo a mesma coisa que você. Então, para você conseguir a atenção de alguém hoje, você precisa falar algo que ela vai se identificar naquilo. E para você conseguir falar algo que a pessoa vai se identificar naquilo, você concorda comigo que você precisa estudar a rotina dela? Você precisa estudar o que está acontecendo naquele momento? Bom, perfeito, você já entendeu que estudar o seu público de um jeito mais profundo, você vai conseguir melhorar o seu marketing. Beleza. Agora vamos para o item 2, né? Qual é o ponto 2 que vai te ajudar a melhorar o seu marketing? A segunda forma de melhorar o seu marketing é mudando o seu discurso. Então, olha só, mudar o seu discurso está completamente ligado à forma que você estuda o seu público. Uma coisa complementa a outra. Então, se você fizer a etapa número 1, automaticamente você já vai mudar o seu discurso, tá? Então, uma forma de você melhorar o seu marketing é você precisa ter outras fontes de discurso. Você precisa sair do básico. Você hoje comunica sempre a mesma coisa. Você está travado em falar sempre as mesmas coisas. Então,
No caso da massagem, você está ligando a massagem só para o momento de prazer, de relaxar. Tem tantas outras coisas que você pode falar sobre o seu produto, seu serviço. O produto e o serviço que a gente pode dar diversas roupagens para eles. Então eu posso, por exemplo, eu tenho uma caneca de café. Eu posso comunicar ela, eu posso vender ela para quem ama café, mas também eu posso ter um discurso para quem vai tomar café no escritório. Eu posso vender essa caneca para quem está enjoado das canecas que tem em casa. Eu posso vender essa caneca para quem recebe muitas visitas em casa. Então, cada dessas coisas que eu te citei, cada situações dessa é uma roupagem nova para o meu produto. Eu não preciso ficar o tempo todo falando que a minha caneca ela é bonita, que ela tem um design incrível, que ela é funcional, que ela deixa o café quentinho. Eu não preciso ficar falando o que todo mundo está falando. Eu posso simplesmente variar os meus discursos. Eu posso dar uma nova roupagem para o meu produto, para o meu serviço. Então você entende que eu posso pegar o meu produto e aproximar para várias realidades de vida diferentes? É isso que torna a minha comunicação atrativa. É isso que vai fazer com que a pessoa que está do outro lado se conecte com o que eu estou falando. Porque eu parei de ter um discurso que foca só no produto, que fica falando da funcionalidade. Parei de focar no meu produto para falar algo que conecta com quem está do outro lado. Para falar algo que conecta com a realidade de quem está do outro lado. Então você consegue entender o potencial disso? E eu só vou conseguir mudar minha comunicação se eu estudar meu público. Bom, e uma terceira forma de você melhorar o seu marketing é você dar vida para o seu produto. Como assim, Lila? Nós que vendemos algo, pode ser produto ou serviço, nós vendemos coisas comuns. Você precisa entender isso. O que você vende, outras milhares de pessoas também vendem. A gente não vende nada diferente. Então, o que me diferencia do meu concorrente é a forma que eu comunico sobre o meu produto, tá? Então, o que a gente pode fazer com o marketing humanizado? No marketing humanizado, quando a gente vai estudar o nosso público, a gente consegue informações valiosas, informações que a gente pode trazer para dentro do nosso negócio. Uma das formas que a gente traz isso para dentro do nosso negócio é dando vida ao nosso produto. O que é dar vida para um produto, um serviço, né? Eu posso dar um nome, uma roupagem diferente para um produto comum. Então, eu posso dar um nome para um produto, eu posso criar o meu próprio nome para um produto que eu ofereço e posso trazer um contexto para ele. Ou seja, eu tenho, por exemplo, uma xícara, vou dar o exemplo da xícara de novo. Essa xícara ela pode ser só uma xícara. Ou eu posso dar um nome para essa xícara e dar um contexto para ela. O que é esse contexto? É uma história, é algo que a pessoa que está do outro lado vai se identificar. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender melhor sobre isso. Vamos supor que eu tenho um pet shop, tá? Meu pet shop vende tudo que um outro pet shop também vende, né? Não tem nada diferente. É medicamento, é ração, é petisco, é acessórios, roupinha para animais, enfim, vende tudo que um pet shop já vende. Imagina que eu fui lá, apliquei as estratégias do marketing humanizado, estudei meu público, peguei informações valiosas e aí eu entendi o momento em que as pessoas vão procurar o meu pet shop. Eu entendi com profundidade, né? Eu não fiquei só no superficial, ela vai no pet shop quando ela precisar de uma ração, quando acabar a ração do cachorro dela, quando ela quiser comprar um acessório. Não, eu estudei com profundidade. Beleza. E aí me veio a ideia de fazer o seguinte. Eu fui lá no meu pet shop e peguei vários petisco para cachorro, tá? Montei um combozinho ali, dei um nome para ele. E o contexto desse combo é o seguinte, que eu quero vender ele para mães de pet, mães e pais de pets, que tem uma rotina muito corrida, passa pouco tempo com seus animaizinhos, né? Fica muito tempo longe e aí se sente culpado um pouco por isso, porque não está presente e passa tempo longe porque está trabalhando, tá na rotina, na correria. E aí chega no final do dia,
ver o quanto o seu animalzinho fica muito feliz de encontrar com ele. E aí ele bate aquela culpa na pessoa, né, de que tá passando um pouco tempo, de que não tem tempo de qualidade com o animalzinho ali, né? Se sente um pouco culpado de não estar presente. Então eu fui lá e criei um combo onde eu contextualizo exatamente isso. Eu falo, ó, pra você que tem uma rotina corrida, você que é mãe e pai de pet, você passa o dia inteiro fora, o seu trabalho te consome e você só vê seu animalzinho no final do dia. Esse é um combo para você agradar ele, para você transmitir amor, para você demonstrar que lembrou dele. Então, ao final do dia, olha que legal você chegar com um petisquinho, você poder ter esse momento esse relacionamento com ele no final do dia, com agrado, para ele ficar feliz, para você tentar melhorar esse tempo que você ficou fora. Então, olha só, eu dei uma improvisada aqui, mas é só para você entender o seguinte. Eu dei um contexto para um produto, eu dei vida para um produto. Lá na prateleira era só petiscos, que todo mundo tem. Era petisco que os meus concorrentes também têm na loja deles. Mas eu fui lá e dei um contexto para esse petisco. Eu dei um nome para esse combo de petisco. E aí, qual que é o tchan disso tudo, né? Qual que é o resultado disso tudo? Me responde, qual a chance da mãe e do pai de pet que está do outro lado se identificar com esse combo e querer comprar? Qual a chance desse combo despertar desejo real na mãe e pai de pet? É muito grande. Por quê? Porque eu citei uma situação que acontece no dia a dia deles. As pessoas que estão do outro lado se identificaram com essa história. Então isso desperta um desejo imediato de compra. E o que eu estou fazendo aqui? Eu simplesmente dei vida para um produto comum. Eu simplesmente fui lá e dei um contexto. E isso só é possível a partir do marketing humanizado, só é possível quando a gente estuda o público que está do outro lado. A gente estuda com profundidade, a gente não fica só em dados demográficos. Então você viu que eu te dei três estratégias aqui que melhoram o seu marketing e uma complementa a outra. Juro para você, se você fizer só a primeira, automaticamente você vai ter as outras duas prontas para você conseguir melhorar o seu marketing, tá? Então, dar vida para um produto comum é você conseguir trazer um contexto que as pessoas que estão do outro lado vão se identificar e vão querer comprar. Bom, se você chegou até aqui, você já entendeu a importância da comunicação no seu marketing, né? O quanto que a comunicação ela é responsável por você conseguir despertar desejo de compra em quem está do outro lado. Então, se você quer aprender mais sobre isso, tem um link aqui abaixo, que é o link do meu curso Divulgação Criativa. Lá eu te ensino com muito mais detalhes, tem aulas gravadas, tem encontros ao vivo e você ainda tem a possibilidade de conversar comigo sobre o seu projeto, tá? Pra gente criar sua comunicação junto. Aqui, hoje, a gente tratou isso de um jeito mais superficial por conta do tempo, da limitação de tempo aqui, né? Mas lá no curso a gente aprofunda passo a passo do que você precisa fazer. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu vou te pedir uma única coisa: interaja comigo, me ajude a entender que isso fez sentido para você, que isso está te ajudando. Então curta esse conteúdo, envia para alguém, comenta aqui me dando o seu feedback. Eu gostaria muito de saber, isso aqui eu gostaria que você deixasse nos comentários, qual a sua maior dificuldade hoje? É atrair clientes ou converter aqueles clientes que já chegaram até você, que já se interessaram? Qual é a sua maior dificuldade? Comenta aqui pra mim que eu vou ler, vou responder um por um, tá? E se você quiser aprofundar mais sobre esse assunto, me acompanhe nas redes sociais. O Instagram é @comunicalila, Spotify e YouTube também é @comunicalila. E se você quiser encurtar o seu caminho de aprendizagem, né? Aprender mais rápido, em menos tempo, conseguir já aplicar para ter resultado no seu negócio, basta você verificar se o curso de Divulgação Criativa está com vagas abertas. Então você vai clicar no link aqui embaixo, tem todas as informações certinhas, você vai visitar a página e ver se está disponível para você entrar nessa turma, beleza?